Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. Você sabia que existe uma especialidade médica chamada geriatria? O que estudam os geriatras? Qual o seu foco? Recebemos hoje no Conversas Aleatórias a médica geriatra Juliana Peghini Senise. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda. Tudo bem, Geandre. Obrigada. Juliana, uma pergunta básica. O que faz um geriatra? Então, o geriatra, ele é um especialista em tratar e prevenir as doenças próprias dos idosos, né? Que acontecem durante o processo do envelhecer. Então, tudo aquilo que um idoso pode, em sua grande maioria, vir a sofrer como doença, o geriatra está preparado para atender e também para prevenir. Juliana, uma pergunta que às vezes deve ser muito frequente para você. Quando que eu devo procurar um geriatra? Talvez essa seja a pergunta mais feita em todo o consultório, né? Quando eu devo procurar um geriatra? Só para vocês entenderem, o geriatra na sua formação, ele antes de mais nada faz uma capacitação em clínica geral. Então, no processo de formação de um geriatra, primeiro ele conclui a graduação, depois ele faz a residência de clínica médica, que seria conhecido como clínica geral, e depois ele se especializa em geriatria. Então, o indivíduo pode procurar o geriatra, em teoria, a partir dos 18 anos, que é quando um clínico geral pode atender um indivíduo. Mas eu digo que se a pessoa procurar por volta dos 40, 50, ela já vai ser atendida com enfoque no envelhecimento. Embora, segundo a definição da OMS, a terceira idade começa aos 60 anos, né? Eu brinco muito que as mulheres têm uma particularidade, um marcador natural, né? Que seria a menopausa. Então, quando entra na menopausa, já é um bom momento de ir ao geriatra, porque muitas coisas alteram do ponto de vista metabólico, né, de fatores de risco para doenças cardíacas, doenças vasculares, doenças da memória, né? Então, seria um momento interessante para a mulher já buscar o geriatra com enfoque geriátrico. O homem, como não tem esse marcador, a gente fala que aos 50 anos já começa um bom trabalho preventivo para quando entrar na terceira idade aos 60 já está bem assistido. Você comentou das mulheres que têm o marcador e normalmente as mulheres têm aquela rotina mais regrada do que os homens, de ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano e às vezes mesmo após a menopausa elas continuam nesse mesmo ginecologista. E existe uma cultura de ter um clínico geral de confiança, um cardiologista e esse médico que vai acompanhando o paciente durante até o envelhecimento mesmo. E qual que é a diferença de ter, da mulher continuar indo só ao ginecologista, o homem aquele clínico geral de confiança dele ou procurar um geriatra? O ginecologista, né, no caso das mulheres, né, a maioria acaba fazendo o segmento clínico com o ginecologista. Bom, o ginecologista tem um enfoque, teoricamente, mais ginecológico, né, que seriam as doenças próprias do sexo feminino, né, então seria mama, útero, ovário, muitas vezes, no máximo, uma investigação do metabolismo ósseo. Alguns ainda fazem esse papel de clínico, mas o geriatra ele está mais, vamos dizer assim, capacitado para lidar com algumas queixas muito específicas do envelhecimento, como, por exemplo, as deficiências de memória, as doenças do movimento, algumas alterações que a gente tem que são próprias do envelhecimento, como alteração de marcha, alterações visuais, alterações auditivas, né, alterações do equilíbrio, tudo isso, geralmente, isso faz mais parte do escopo do geriatra do que do ginecologista, né? Eu sempre digo para as minhas pacientes que isso não substitui o ginecologista. Então, ter o geriatra
não implica em parar de acompanhar com o ginecologista. Ela ainda precisa fazer avaliação das mamas, muitas ainda vão ter que fazer durante um bom tempo ainda o Papa Nicolau, né, dependendo do seu risco pessoal, né? Então, uma especialidade não substitui a outra. Para os homens, a gente sempre sugere também que, assim como as mulheres mantenham seus ginecologistas, que os homens sigam o seu urologista, né? Porque periodicamente tem que fazer o exame de próstata, que é uma coisa que o geriatra não tem tanta habilidade. Mas também, assim como o homem, né? Porque essas doenças do envelhecimento, elas não têm uma prevalência maior num sexo do que em outro, né? Então, doenças da memória, elas acontecem na sua mesma proporção em homens e mulheres, doenças do movimento, problemas metabólicos, elas não têm uma ocorrência tão diferente de acordo com o sexo. Então, o geriatra é cabível para os dois, né? E essa parte vamos dizer assim, da rotina sexual, que do homem seria do urologista, perdão, e a mulher com o ginecologista, o geriatra não substitui esse papel. Como eu acredito que da mesma forma, esses profissionais não substituem o papel do geriatra. Quando a gente é criança, a gente vai ao pediatra e quando precisa vai a um especialista. Então, quando chega na terceira idade, vai para o geriatra e quando precisa vai ao especialista. Pode fazer essa comparação? Deve. A gente tem... todo mundo trata... assim, todo mundo entende que a criança não é um projeto de adulto, né? Que a criança, ela é uma fase muito peculiar da vida do ser humano e que merece um olhar muito peculiar, tanto que a gente tem profissional da pediatria. No nosso envelhecimento é da mesma forma, né? O envelhecimento, mais do que nunca ainda, ele é muito heterogêneo. Isso depende muito da forma como a gente viveu a vida, né? Como que a gente se expôs, se a gente se exercitou, se a gente comeu bem, como que é a nossa genética, se eu tenho uma genética que me deixa mais propenso a alguns determinados tipos de câncer ou algumas doenças neurológicas. Então, o envelhecimento, ele é muito heterogêneo. E assim como a criança não é um projeto de adulto, o idoso não é um adulto que passou do ponto, né? Então, também é uma fase muito peculiar da vida do indivíduo, que também merece uma atenção muito peculiar por um profissional muito especializado, né? E o Brasil, a gente ainda tem muita cultura do especialista, né? Me dói a cabeça, eu vou no neuro, me dói a barriga, eu vou no gastro. E não é bem assim. A gente acaba subaproveitando o profissional especialista, né, com casos, vamos dizer assim, que não necessitariam de um especialista, então a gente acaba sobrecarregando o especialista com casos em que o indivíduo que tem um olhar mais especializado para o envelhecimento conseguiria muito bem resolver. A gente fala que o geriatra consegue resolver em média 80% das queixas de um paciente, ou às vezes até mais. Né? Então, você vê como a gente às vezes sobrecarregaria os especialistas e aí depois quer passar no cardio, não tem vaga, quer passar no endócrino, não tem vaga, porque muitas vezes aquele especialista está lidando com a trivialidade ao invés de estar lidando com os casos mais graves e de manejo mais difícil. Como que é o acesso ao profissional de geriatria? Porque a gente vê que no sistema público tem os especialistas, né, tem as filas e tudo, mas e o geriatra? Como que funciona? Aqui na região onde eu resido, né, que é em Jundiaí, o indivíduo precisa ter no mínimo 60 anos e ser referenciado pela unidade básica para um ambulatório especializado de geriatria. Porém, na rede privada, né, que seriam os convênios ou até mesmo na rede particular, o indivíduo simplesmente pode fazer uma marcação direta de consulta. Então, é bem mais simplificado e ele tem chance de ter um acesso bem mais precoce ao geriatra, né? Então, eu acho até que... eu entendo o lado dos gestores de saúde pública, porque o geriatra, ele não é um profissional em abundância, né? A gente tem uma demanda reprimida mesmo para esse tipo de profissional, então algumas regras têm que ser colocadas. Então, quando eu disse que você pode procurar o geriatra a partir dos 18, se você quiser, né? Infelizmente isso não vale para a rede pública, né? Porque se a gente deixar por livre escolha, pode ser que realmente o profissional não consiga dar conta de toda a procura. Então eles acabam criando alguns critérios de inclusão,
né, respeitando a definição da OMS do que é terceira idade, né, do que seria a partir de 60 anos, e a referência da rede pública, porque aqui a região onde eu resido, que é Jundiaí, é uma cidade que tem muitos idosos, né, então assim, o número de especialistas que a gente tem no município não daria conta de abarcar essa demanda. Então, aqueles idosos com melhor status, o que seria esse melhor status? Um indivíduo que às vezes só tem uma pressão alta, ou uma pressão alta e um diabetes de fácil controle, esses indivíduos acabam ficando com clínico geral, mesmo depois dos 60 anos. Né? E aqueles indivíduos com doenças mais graves, com Parkinson, com demência, com polifarmácia, que a gente chama, né? Que são aqueles indivíduos que têm muitas doenças e que na hora que você olha a prescrição dele tem lá 10, 12 itens, esse indivíduo acaba ficando com o geriatra, né? E uma coisa que o geriatra gosta muito de fazer quando pega um indivíduo assim mais comprometido é o que a gente chama de desprescrição, que é tentar reduzir o número de medicamentos que o idoso toma, né? Então, é muito gozado isso, porque o paciente vem pra gente no consultório achando que a gente vai colocar mais remédio e passar mais coisa, quando na verdade o geriatra tenta trilhar o caminho inverso, né? A gente parte de um instrumento que chama avaliação geriátrica ampla, onde a gente faz uma anamnese, que seria um interrogatório, né? Ouve as queixas do paciente, faz perguntas pontuais e aplica algumas escalas, onde a gente avalia fragilidade, risco de queda, se a pessoa usa muita medicação, risco de doenças neurológicas, né, que possam ter sido subdiagnosticadas, e confronta isso com tudo que o paciente toma. Não raro a gente consegue reduzir o número de medicações que o paciente toma, né, e é muito gratificante porque o paciente sai super feliz, né, ele chega achando que a lista vai crescer e de repente a gente começa a tirar coisas e visivelmente você começa muitas vezes a ver o paciente melhorar. Então, assim, essa cultura de procurar muita especialidade sem necessidade acaba gerando uma polifarmácia muito grande, porque cada especialista vê o seu loco, né, e acaba prescrevendo de melhor que existe e tudo para aquilo ali que ele trata. E nessa de que cada um vê um pedacinho, na hora que a gente junta o todo, fica uma coisa muito complicada, e aí você começa a achar interação medicamentosa, você às vezes acha a mesma substância com nomes comerciais diferentes e o paciente às vezes está tomando aquilo dobrado. Então, na hora que a gente sai passando assim a peneira, muitas vezes a gente tira muita coisa, o paciente volta melhor e volta mais feliz. Então, assim, talvez essa seja uma das coisas mais gratificantes, sabe? Você perceber que você pode fazer a diferença, né? Eu tenho um caso super emblemático do consultório de um paciente que ele teve comigo há 2 anos atrás, depois ele sumiu. E aí ele voltou um dia falando assim, eu voltei aqui porque você salvou minha vida uma vez, eu preciso que você salve de novo. Eu olhei pra ele com uma cara muito gozada e falei assim, nossa, mas o que eu fiz, né? O que aconteceu? Ele falou assim, eu cheguei aqui por uma dor na perna, você me pediu um exame do coração e eu precisei fazer 2 pontes safenas e uma mamária, e se eu não tivesse vindo aqui aquele dia por aquela dor na perna, ninguém tinha percebido que eu tinha um problema no coração. Então, assim, sem desmerecer os especialistas, muito pelo contrário, eles ajudam a gente pra caramba quando a gente precisa, mas talvez se ele tivesse ido em um colega que só fosse focar o problema da dor na perna, ninguém teria parado para pensar que aquela obstrução na perna chamaria atenção para uma obstrução na artéria do coração e que ele deveria fazer uma revisão cardíaca, que ele não ia no cardiologista há muito tempo, e aquilo ali viraria, né, uma cirurgia de revascularização do coração. Então o geriatra tem muito esse papel. Muitas vezes o paciente chega com uma queixa e ele sai com exames para outra coisa e com outro diagnóstico diferente do que ele procurou, né? Então eu brinco que o geriatra é a única especialidade que começa a examinar o paciente pelo calçado. Se o calçado que ele usa não deixa ele mais propenso a cair, se ele está segurando a bengala do lado certo, se a altura da bengala está boa, né? Se o tamanho da armação está condizente. Então, assim, a armação dos óculos, né? Então, assim, o geriatra tem esse olhar treinado para enxergar o indivíduo como um todo, né? A gente não está ali para ser só mais uma pessoa, para ver só mais uma parte.
né? A gente está ali para juntar todas aquelas partes em um indivíduo. E a gente está vendo também que os novos profissionais, e até os profissionais mais antigos que estão na ativa, eles estão se renovando e estão começando a reaprender a olhar o paciente como um todo, não só como aquele objeto de estudo de sempre, né? Não é só um coração, não é só um cérebro, não é só um sistema urinário. Tá assim, o pessoal tá voltando a enxergar o paciente como um ser único, né? A necessidade disso. E eu brinco muito que, assim, a medicina de muito antigamente, né, os médicos de 40 anos atrás, eles tinham uma visão total do paciente. Depois, as especialidades parece que ficaram muito em moda, né? Cada um se especializar muito e aprender muito sobre uma determinada parte. E aí agora a gente está realmente voltando para aquela necessidade de olhar o indivíduo como um todo. E nisso a geriatria nasceu nesse meio tempo, né? Ela nasceu no contrafluxo, quando todo mundo estava querendo seguir caminho das partes. De repente, uma médica lá na Inglaterra achou que aquilo tudo estava muito estranho e resolveu fazer o contrafluxo. Ela resolveu olhar o indivíduo como um todo. Então, e aí foi dela que nasceu essa especialidade. Então, a geriatria é uma especialidade super jovem, super recente dentro da medicina, e vem mesmo nesse contrafluxo, porque o idoso é muito particular, né? Ele tem muitos problemas, e quando você tem muitos problemas, esses problemas estão entrelaçados. Então, olhar esses problemas por partes é ver o paciente de maneira incompleta mesmo. Você comentou sobre o Parkinson, sobre demência, sobre problemas de memória. O geriatra, ele lida com essas doenças, ou isso seria algo específico do neurologista, ou ainda algo em conjunto do geriatra com o neurologista? Olha, a gente lida, sim, com essas doenças e também trabalhamos em conjunto. Já tive situações de fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento de um quadro de Parkinson, ver que o paciente às vezes está com uma evolução atípica, um manejo muito mais difícil, encaminhar ele para o especialista, né? Com aquele mesmo espírito de o geriatra, ele vem para tratar a maioria das doenças, e quando essa doença está de difícil controle, quando essa doença tem um comportamento atípico, aí encaminhar para o especialista, seja ele de qualquer área, né? Então, falando aí das demências e no Parkinson, que seria, a gente estaria tocando nas doenças neurológicas, o geriatra, ele está habilitado a fazer o diagnóstico, ele está habilitado a tratar, e se ele percebe que está um quadro atípico de um manejo ou uma evolução fora do habitual, ele pode sim contar com a ajuda do neurologista, encaminhar. Né? Então, eu já tive pacientes que estavam em conjunto comigo e com o neuro. Até porque, dificilmente, esse paciente vai ter só o Parkinson ou só a demência, né? Ele geralmente tem outras doenças que vai precisar de um manejo clínico, né? Que o neurologista não vai fazer. Então, às vezes, é um paciente que tem tudo isso e tem mais um diabetes, tem mais uma pressão alta, um hipotireoidismo, e essa parte o neurologista acaba não fazendo, exatamente porque ele é um especialista. E aí o indivíduo acaba ficando com o geriatra. Principalmente quando a gente fala de doenças neurológicas, né, a demência e o Parkinson, o geriatra acaba vendo muito porque são doenças muito do envelhecimento. Você não vê Parkinson em indivíduos muito jovens, nem demência em indivíduos muito jovens, isso é muito raro. São doenças da velhice, né? Então por isso também o geriatra tem tanta intimidade com elas. E geralmente, o que eu brinco, né, que o geriatra faz diferente, é que o geriatra entende o indivíduo, né, o paciente, e a família como um organismo só. Né? Então, assim, eu não consigo falar de Alzheimer, de demência por corpus de Levy, de demência frontotemporal, de demência vascular, ou até mesmo de Parkinson, sem falar numa família em que esse paciente está inserido, num contexto de cuidado que esse paciente está inserido. E a gente enxerga isso como uma unidade. Né? Então, eu vejo o paciente, mas eu vejo na mesma proporção todo esse meio psicossocial em que ele está incluído, né? Como que esse cuidador cuida dele? Quem é esse cuidador? É a esposa? É o filho? É uma nora? É um neto?
Como que ele cuida? Ele tem alguma habilidade para cuidar? Ou ele tem condições psíquicas para cuidar? Ele tem condições financeiras, né? Não raro a família, né, desses pacientes acabam entrando em um quadro de estafa, de depressão. Então, são pessoas que também precisam de acompanhamento médico para também poder cuidar com qualidade, né? Então, e nisso a gente tem um faro bem treinado, assim, né? De perceber quando as coisas não estão indo bem, né? Então, a gente não olha o indivíduo dementado, a gente não olha o indivíduo com Parkinson, a gente olha o indivíduo dentro do seu contexto, né? E isso faz uma diferença tremenda para o paciente. Juliana, a gente vê muitos idosos que às vezes não aceitam a velhice, que não aceitam a aposentadoria e que começam a se sentir inúteis. E a gente está vivendo esse mês de setembro, Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização e combate ao suicídio. E eu queria saber de você, existem casos de suicídio na população idosa? Pois é, tem sim. E o índice de suicídio na terceira idade está aumentando. Muito em decorrência aos quadros depressivos, né? O idoso, ele é mais suscetível a desenvolver o quadro de depressão. Isso está acontecendo, né? A porcentagem de idosos com depressão, ela aumenta a cada dia, né? Por conta da aposentadoria, é um fator, sim, a aposentadoria acaba contribuindo de uma certa forma com esse sentimento de inutilidade, né? O próprio comportamento ainda dos familiares, que às vezes acaba tratando o idoso como uma pessoa impertinente, que atrapalha, que não ajuda, né? E isso aumenta a sensação de solidão, né? Consequentemente, aumenta a incidência de depressão, sim, na terceira idade, né? O idoso, ele é mais propenso a deprimir e, infelizmente, eles estão sendo mais propensos a se matar, né? Então, a gente precisa cuidar melhor aí da saúde mental dos nossos idosos, sim, né? A gente está no momento de isolamento social que está sendo imposto a um grupo que já se sente muito sozinho, né? Então eu vejo no consultório, eles estão com um sofrimento emocional muito grande, um sofrimento emocional tremendo, assim, de estar realmente sem poder estar com os filhos, abraçar os netos, participar dos círculos de convivência, né? Aqui eles têm bastante, né? Tem muitos grupos de terceira idade que eles fazem viagem, que eles se reúnem para fazer aula de dança, aula de idiomas, e tudo isso foi cancelado, né? Com essa história da pandemia. E eles não são uma geração muito digital, então essa coisa de fazer uma chamada de vídeo e tudo, eles estão começando a aprender agora, muitos nem conseguem lidar com essa tecnologia, então eles estão se sentindo realmente muito isolados. E talvez para essa população, para essa faixa etária, a maior sequela do Covid está sendo a sequela psíquica mesmo, né? Alguns estão entrando em quadro depressivo grave, outros, né, até desencadeando doenças psiquiátricas ainda mais graves do que a depressão, exatamente pelo isolamento extenso. Juliana, como que as pessoas que convivem com os idosos ou que têm idosos próximos, eles podem auxiliá-los a sair um pouco dessa solidão, desse sentimento de solidão? A gente entende que essa distância de gerações às vezes dificulta, né? Mas eu acho que o que a gente poderia fazer realmente ser presente, né? Não necessariamente a gente precisa estar presente, né? Levando em consideração que a gente está no momento de isolamento social, muitas vezes estar presente não é possível, mas ser presente com uma ligação, né? Ser presente em lembrar que a pessoa gosta de uma determinada comida e deixar, se for possível, né, ainda mantendo algum critério de segurança, mas não deixe de visitar os seus avós ou os seus pais, né? Sentar para conversar, aquele conselho que ele tem para dar, escuta, né? Muitas vezes a gente pode até achar que não é importante para nós, mas para ele é importante falar, né? Ser presente
vai além do estar presente, né? Ser presente é todo dia, com pequenas atitudes, dizer para a pessoa: eu tô aqui para o que você precisar, eu tô aqui porque eu te amo, né? Isso faz tanta diferença, essas pequenas atitudes e assim, a maturidade deles faz com que eles enxerguem a beleza dessas pequenas atitudes. Isso que é o mais bacana, né, de lidar com a terceira idade. Então, assim, é aquele bombonzinho de sonho de valsa, é aquele pão fresquinho, eles enxergam o eu te amo por trás dessas pequenas atitudes, né? Então, procure saber o que o seu avô, o que o seu pai ou o que a sua tia, que tem mais idade, gosta. É do pãozinho quente com manteiga, é daquele queijo que você compra daquele fornecedor, sabe? É de uma ligação num domingo de manhã, é de levar para ela, às vezes, uma cartilhazinha da oração, é de passar a buscar ela e levar na missa. Então, assim, são essas pequenas coisas do dia a dia que vem embutida as frases eu te amo. Então, se a gente puder fazer isso, a gente vai deixá-los mais felizes e para os nossos filhos a gente vai plantar o exemplo daquilo que a gente também quer receber quando a gente for mais velho. Juliana, eu queria te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu quero deixar o canal sempre aberto para você, sempre que você quiser trazer informação. Aqui a gente está de microfones abertos para te receber. E eu queria contar para todo mundo que a Juliana é a irmã que a vida me permitiu escolher. A gente se conhece há um bom tempo e ficou um tempo distante. E agora, com as tecnologias, a gente está próximo novamente. E, Ju, obrigado por ter contribuído com o meu canal aqui. Obrigada, foi um prazer. Sinta-se à vontade para voltar. Obrigada, foi um prazer enorme. Estou super feliz, muito feliz de a gente poder estar conseguindo se falar de novo. Feliz de participar. Sempre que vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre particularidades da terceira idade, pode chamar que a gente vem. Foi super prazeroso esse bate-papo. Muito obrigado. Beijão, tchau, tchau. Agora, além de poder acompanhar o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming, você também pode ouvir o Conversas Aleatórias no YouTube. O link está no meu perfil do Instagram, @FaleComGeandre. Vai lá!